Fala pessoal, aqui é o jornalista Carlos Santana, no canal Uma Outra Crítica, que traz, nesse formato do YouTube, aquilo que a gente já vem trazendo no umaoutracritica.com desde 2013, que são assuntos relacionados à política, com uma análise crítica e trazendo aí os dois lados, os contrapontos, mas de uma forma que a gente possa explorar dentro dos eventos políticos aquilo que é realmente relevante para o nosso dia a dia. E neste momento que nós estamos com as eleições, né, nessa corrida eleitoral, poder tomar as decisões a respeito dos nossos candidatos. E por conta disso, hoje a gente vai fazer o react, o primeiro, do horário eleitoral, nesse caso, do horário que foi exibido no dia 4 de setembro à noite, ou seja, o último horário eleitoral exibido até o momento que esse vídeo foi feito, onde eu vou trazer aqui alguns comentários a respeito da campanha. Então esses vídeos tendem a ser mais rápidos, mas ao mesmo tempo a gente consegue explorar um pouquinho. E o interessante é que a campanha, à medida em que ela vai se desenrolando, a gente vai trazendo mais informações e vai trazendo mais contexto para o nosso cenário político. Então, bora lá, vamos começar a analisar aqui o vídeo. O primeiro vídeo é da campanha do Ricardo Nunes, né? O horário eleitoral, que é instituído por lei e que ele é exibido todos os dias às 20h30, se eu não me engano. Domingo não é exibido horário eleitoral. Mas se tem um cara que nunca desistiu de enfrentar grandes desafios, esse cara é o Ricardo Nunes. Cresceu na periferia, estudou em escola pública e de lá aprendeu a lição de coragem para seguir em busca dos seus... Você observa que no marketing político eles trazem pessoas pretas para fazerem, para popularizar determinados candidatos. Nesse caso, o Nunes busca isso, ele busca o conhecimento na capital, porque ele é um candidato que as pessoas praticamente aí não conhecem, mesmo sendo prefeito há quase 4 anos, porque ele assumiu a prefeitura assim que o Bruno Covas faleceu em maio de 2021, ou seja, não tinha ainda nem completado 6 meses de governo. Então o Nunes ele tem esse desafio, e tendo a máquina pública na mão, ele tende a ter um pouco mais de êxito ou chances nesse sentido, nesse quesito, do que os seus concorrentes. É isso aí, trabalhar é com o Ricardo. Foi ele que criou a lei do transporte público hidroviário, que hoje virou realidade. Tá show de bola, foi a melhor coisa que aconteceu aqui no Cantinho do Céu. Olha aí que coisa mais linda esse transporte hidroviário. Coloca os populares para comentar, né, para falar. Facilitou que os pequenos comerciantes conseguiram... Eu acredito que sejam atores. É legítimo, faz parte, é uma representação do povo, né? Muita coisa mudou, muita coisa melhorou. A gente viu a melhoria na nossa comunidade aí sim. Foi por causa da lei que eu consegui abrir o meu salão. Com essa lei ficou mais fácil. Eu sempre acreditei que para conseguir aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, era preciso estar na linha de frente. E por isso, fui vereador durante 2 mandatos. 8 anos... Ó, interessante que eles estão explorando a vida política do Ricardo Nunes antes de chegar até aqui, né? Ele não simplesmente caiu de paraquedas na cadeira do edifício Martinelli. A licença de funcionamento tornasse uma realidade para esses comerciantes, gerando emprego e renda. É o 15 na cabeça. A cara do Ricardo Nunes está assim, sendo assunto nas feiras, sendo assunto nos lugares mais populares. Contra poderosos interesses financeiros. Trabalho, determinação e coragem. Eu e os demais vereadores descobrimos que bancos que estão em São Paulo pagavam seus impostos para outros municípios. E com determinação, enfrentando os poderosos, nós recuperamos, só naquele ano, 1,2 bilhão de reais de São Paulo. Ele não detalhou muito bem essa história, né, dos bancos, quais bancos seriam, que operam em São Paulo e pagam impostos para outras cidades, mas, enfim, faz sentido para o contexto da campanha que ele quer trazer ali, que é um gestor, é um cara que sabe o que ele está fazendo e que está lutando por São Paulo. Dentro desse contexto do marketing político, é uma sacada muito boa essa que trouxe, né, o Ricardo Nunes andando ali no Vale do Anhangabaú, que é perto do local de trabalho onde ele exerce aí a função de prefeito atual da cidade de São Paulo. Até então,
Numa CPI contra banco, a gente ganhou. E no final, os bancos tiveram que devolver mais de 3 bilhões de reais para os cofres públicos. Ricardo Nunes já mostrava ali que queria ver São Paulo andando para frente. Então parece que o assunto dos bancos ele tem a ver com a época que o Ricardo era vereador da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes conhece São Paulo como ninguém. Como membro da Comissão de Finanças da cidade por 7 anos, ele teve a oportunidade Foi de membro de entender finanças. profundamente as necessidades e prioridades dos paulistanos. Esse trabalho de elaboração do orçamento foi fundamental, porque a gente ia em cada canto da cidade, todos os bairros, para poder discutir, principalmente, aonde aplicar os recursos. Discutir com todos os setores. Essa experiência, ela foi fundamental para me preparar para ser prefeito de São Paulo. Com toda essa bagagem e preparo. E é por isso que faz sentido o Ricardo Nunes ser bem cobrado comparado aos demais, porque é ele que exerce atualmente o poder na cidade, né? E herdou essa prefeitura do Bruno Covas. Praticamente o nome dele foi inexplorado na campanha de 2020. O Bruno ele encabeçou ali o Foco, Força e Fé, que era o slogan da campanha da chapa que elegeu Nunes mais como vice, né? São Paulo está nesse patamar de alto nível de investimento, grandes obras para as pessoas, nos bairros, cuidar de gente. A experiência fez toda a diferença para cuidar dessa cidade. E hoje eu tenho a certeza que o meu pai Essa parte me fez a pegou, hein? escolha certa, Ricardo, em escolher você como vice. Tomás, seu pai disse, ou você encara o desafio de frente, ou não encara. Nós estamos fazendo por ele. Nossa, é muito triste, é muito medíocre, inclusive, o Ricardo Nunes explorar a imagem do Bruno Covas, embora ele seja herdeiro da prefeitura do Bruno, mas com quem o Ricardo Nunes se aliou, que foi o Jair Bolsonaro. Tem uma entrevista muito interessante do Bruno Covas enquanto candidato, quando foi sabatinado pelo Roda Viva, teve de responder a respeito do Bolsonaro, né? E ele, ali naquele momento, a gente estava passando por uma pandemia e o Bruno Covas queria se distanciar ao máximo do bolsonarismo, até pelas medidas que ele tinha aplicado aqui na cidade, que estavam alinhadas com as medidas do João Dória, que era o governador do estado de São Paulo, e tinha essa dobradinha aí, cidade e estado de São Paulo, com o PSDB no comando na época. Então, o Bruno Covas veementemente ali se colocou com questionamento contra o Bolsonaro, né? Ó, dá tempo. Chega de ódio, chega de polarização. São Paulo é independente e faz a sua própria história. São muitos que não tem rabo preso por ninguém. Comigo é pobre em primeiro lugar. Comigo o povo vai voltar ao poder. Preciso do seu apoio, do seu voto. Juntos e com fé em Deus, a gente vai mudar São Paulo para valer. O problema é que não tem proposta. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. O Datena tem campanha e não tem proposta. Aliás, não tem nem campanha, porque esses dias aí não sabia nem o número da campanha dele. Eu gosto desse formato da campanha da Tabata. São 23 anos a menos que lá. Também fundão, né? Fundão eleitoral, querendo ou não, eles estão utilizando aí o partido dela. PSB. Nas áreas pobres da nossa cidade. Eu nasci na periferia. E é pela periferia que eu quero ser prefeita. Agora é a nossa vez. Qualidade de vida, né? O mote da Tabata. Nossa, eles utilizaram essa música aí, bicho. Vai ter abertura de novela. Sorocabana, por exemplo, ele tinha prometido criar 200 novos leitos. Isso foi há mais de um ano. O Bolo já vai começando o debate, ó. Já vai começando aí o horário dele falando do Nunes, alfinetando o Nunes. Nos anteriores era a figura do Lula, que era bem mais expressiva. Creio que para já demonstrar imediatamente com a cidade essa ligação do presidente Lula com o Guilherme Boulos. Gente que está lutando contra o câncer, que precisa de um exame de coração, a gente vai resolver isso. Você já viu que a gente juntou uma seleção de especialistas? Esse detalhe me pegou bastante também aqui no horário do Boulos, porque ele parece aquela propaganda do Lula do final do segundo turno do Lula em 2002, onde ele colocou assim numa mesa, tipo, tinha os que depois se tornaram ministros, tinham economistas
renomados da época, porque a carta aos brasileiros que o Lula fez se comprometendo ali com questões ligadas ao mercado, né, não assustando as pessoas por conta da esquerda estar chegando ali com possibilidade real na presidência da República, como de fato aconteceu. Enfim, então é muito semelhante essa estética, me parece muito parecido. Além de fisicamente o Boulos e o presidente Lula. O Boulos parece muito o Lula dos anos 80, mas o Lula é um pouco mais letrado, né? Porque o Lula, nos anos 80, ele demonstrava uma ignorância na sua fala. Não que hoje ele tenha melhorado tanto, mas a experiência com relação à política fez com que ele tivesse uma evolução, um desenvolvimento. Né? O Lula raiz mesmo, o Lula real, digo, é o Lula lá dos anos 80, que é muito parecido com esse Boulos, mas o Boulos que quer ganhar a eleição é o Boulos do Lula de 2002, que é o que colocou aquela estética que a gente estava vendo agora ali na mesa, tal, rodando as pessoas em volta. E aí a musiquinha, né? Vamos ouvir a musiquinha do Boulos. Parceria improvável, Boulos e Marta, né? Algum tempo atrás, mas é isso, pessoal. O horário eleitoral de hoje é dedicado aos candidatos à prefeitura. Ele tem essa distribuição que é estabelecida pela legislação, onde o Ricardo Nunes, pela coligação, que compõe aí mais de 12 partidos ou 12 partidos, enfim, é a maior grupo, tem maior espaço dentro do horário eleitoral, porque soma o tempo de cada um desses partidos. A gente tem aí o segundo em tempo, que é o Boulos, e sem contar as inserções que acontecem ao longo do dia. Um detalhe muito interessante é que o Pablo Marçal não tem participação na campanha. Há anos atrás o horário eleitoral trazia, né, mesmo os nanicos, rapidamente, às vezes era um flash, parecia aquela estratégia do Silvio Santos lá da Jequiti, que faz, que aparece a imagem e tira, né? Então havia isso, e com os candidatos nanicos agora não tem mais, também por conta da mini reforma eleitoral que aconteceu há alguns anos e que estabeleceu essa cláusula de barreira com relação a investimentos das campanhas, enfim, acesso ao fundo eleitoral, fundo partidário, por parte desses partidos que não têm representatividade de eleitos, né, dentro de cadeiras na Câmara Federal, por exemplo, e também não tem voto. Então precisa ter uma quantidade mínima de votos para isso. Algo muito interessante, porque o PRTB do Pablo Marçal se enquadra totalmente nesse espectro. É o partido lá do Levi Fidelix, o homem do aerotrem. Né? A gente vai até fazer alguns reacts aqui de campanhas antigas, até para a gente relembrar como é que eram feitas as campanhas e comparar com o horário eleitoral atual, mas enfim. Então, o de hoje foi isso. A gente não teve a presença do Pablo Marçal, da Marina Helena, que é do Novo, e que tem também uma postura muito interessante. Eu gosto de ouvir as coisas que a Marina Helena tem para falar. Acho que um segundo turno ideal aí, muito interessante e inovador, seria a Tabata Amaral representando a esquerda e a Marina Helena representando a direita. Seriam duas mulheres, algo totalmente diferente, e que com muita qualidade propositiva, cada um com seu cada um. Mas é isso, amanhã a gente continua analisando o horário eleitoral, e o interessante é que há a possibilidade de desenvolver ao longo dessa campanha também, a partir dessas mídias, um entendimento aí dos rumos da disputa, né? E aquele que tem maior poder econômico de verba do fundo eleitoral e também de tempo de televisão, que é o Ricardo Nunes, ele tem mais condições de se defender ou de atacar os adversários, como o Pablo Marçal, que não foi citado no horário eleitoral de hoje. Teve algumas inserções onde houve uma citação por parte do Tarcísio Gomes de Freitas, o nosso governador, aliado do Nunes, contra o Marçal, até que o Marçal fez uma publicação na rede social, no Instagram, criticando o Tarcísio, dizendo que ele vai ser futuro ex-governador, ou seja, já dizendo aí que ele não vai fazer um apoio neste momento, né, calor da campanha, ele soltou isso. Mas enfim, a gente vai acompanhar diariamente, essa possibilidade de poder fazer os reacts aqui vai fazer com que eu possa explorar um pouco mais o horário eleitoral nesse ponto de vista de mídia, de campanha mesmo.
tá bom? Então, é isso. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com aquelas pessoas que gostam também de acompanhar política e que estão interessadas em compreender mais sobre a disputa eleitoral. Comenta também, que eu acho interessante, né? E quero interagir através dos comentários, e é super importante porque esse canal está sendo lançado agora com essa finalidade, aproveitando aí o buzz do período eleitoral, e nós precisamos desse engajamento orgânico, tá certo? Muito obrigado. Aqui quem fala é o Carlos Santana, jornalista, que se despede, e até o próximo vídeo.